Olá, amigos! Vamos à nossa história de hoje. Era uma vez um camponês muito pobre que tinha uma filha. Essa filha era espantosamente sábia. Ela tinha um conhecimento que ia muito além da sua idade e, em geral, dizia coisas que surpreendiam o próprio pai. Bem, um dia, estando em muita necessidade, ele resolveu ir pedir ajuda ao rei. Chegando lá, começaram a conversar e o rei ficou muito impressionado pela maneira culta que o homem falava e perguntou a ele aonde ele havia aprendido a falar assim. E ele disse: "Com a minha filha, senhor." "E com quem a sua filha aprendeu?" E o homem respondeu: "Deus e a pobreza fizeram a minha filha sábia." O rei ficou muito impressionado, deu algum dinheiro ao homem e deu também 30 ovos, dizendo a ele: "Peça à sua filha que choque esses ovos e, se ela conseguir, ela vai receber presentes. Caso contrário, serão torturados." O homem foi para casa e entregou os ovos à filha, e assim que ela olhou e pegou os ovos, ela sentiu que eles estavam pesados, estavam cozidos. Então ela disse ao pai: "Não se preocupe, meu pai, eu certamente esta noite terei alguma ideia do que fazer amanhã." No dia seguinte ela acordou bem cedo, cozinhou feijões, entregou um punhado de feijões ao pai e disse: "Pai, pegue o arado e os bois e ara a terra no caminho onde o rei costuma passar para ir à igreja. Quando ele colocar a cabeça para fora para olhar, o senhor diga bem alto: 'Vai, boi, are bem essa terra, que os feijões cozidos precisam crescer bem.'" Entendeu? E ele então fez o que a filha havia pedido. De fato, assim que o rei passou, colocou a cabeça para fora e o homem disse: "Vai, boi, are bem esta terra para que os feijões cozidos cresçam bem." E o rei então respondeu: "Ô camponês estúpido, como pode esperar que feijões cozidos deem algo?" E ele então, seguindo a instrução da filha, disse: "Da mesma forma que ovos cozidos não podem gerar pintos." O rei riu e continuou a viagem, certo de que a menina havia caçoado dele. Mas a coisa não parou por aí. No dia seguinte, ele mandou um mensageiro com um feixe de linho procurar o camponês. E o mensageiro então levou o seguinte recado: "O rei manda que a sua filha faça com esse linho velas para o seu barco. Caso não consiga fazer até amanhã, você será executado." O homem foi para casa, chegou em casa soluçando e contou o que o rei havia pedido à filha. A filha disse: "Não se preocupe, meu pai, tenha calma, não se preocupe, vá dormir, que eu certamente terei alguma ideia do que fazer amanhã." No dia seguinte, ela pegou um pedaço de madeira e entregou ao pai, dizendo: "Entregue essa madeira ao rei. Diga a ele que, se ele conseguir fabricar instrumentos de fiar e tecer com esta madeira, certamente eu utilizarei esses instrumentos para fazer com o linho as velas do barco que ele me pede." E ele então foi lá e deu o recado ao rei. O rei, claro, ficou muito impressionado, mas ainda colocou na mão do camponês um copo, um pequeno copo, e disse: "Diga à sua filha para esvaziar com este copo o mar, porque eu preciso expandir os meus territórios e preciso de terras belas e novas." O homem chegou desanimado em casa e disse que, mais uma vez, o rei havia pedido uma coisa impossível. A filha disse: "Não tenha medo, meu pai. Certamente amanhã eu terei uma solução." E, de fato, no dia seguinte, ela apareceu com um punhado de estopa e disse ao pai: "Leve este punhado de estopa ao rei e diga a ele que, se ele conseguir com essa estopa secar todos os rios do reino, eu esvaziarei o mar para ele." Ele chegou e deu esse recado ao rei, que realmente ficou muito impressionado, achando que a menina era realmente mais sábia do que ele, e mandou que ela fosse imediatamente chamada. Assim que ela chegou, ele olhou para ela e disse: "O que se pode ouvir a grande distância?" E ela, sem hesitar, respondeu: "O trovão e a mentira se podem ouvir a grande distância, ó rei."
O rei então ficou muito admirado, começou a coçar a barba e em seguida olhou para os homens que estavam ali em volta e perguntou: quanto vocês acham que vale a minha barba? E todos, um a um, iam dizendo uma quantia mais alta, que era para bajular o rei. E em seguida ele disse: e você, minha donzela, quanto acha que vale a minha barba? E ela disse: a vossa barba, meu rei, vale muito mais que todo o ouro do mundo. O rei, então, admirado e encantado, disse: muito bem, me casarei com você. Aliás, a desposarei esta noite mesmo. Então, após o casamento, a cerimônia de casamento, ela disse ao rei: eu quero te pedir uma coisa. Quero que seja amável e escreva para mim uma carta dizendo que, se algum dia tu ou alguém da tua corte ficar desgostoso de mim e quiser que eu vá embora daqui, que eu possa levar daqui aquilo que mais gosto. E o rei, então, na mesma hora, pegou a pena, o papel e escreveu a carta e depois selou com o seu anel de rubi. E os dois viveram muito felizes por muitos anos, até que um dia o rei começou a puxar uma discussão calorosa, a coisa foi se complicando e ele ficou exaltado e disse: vai embora daqui, eu quero que vá embora daqui imediatamente e não volte mais. E ela então, calmamente, respeitosamente disse: meu rei, eu queria pedir apenas que me permitisse ficar aqui esta noite para que eu possa arrumar todas as minhas coisas para ir embora amanhã. O rei concordou e ela, como fazia sempre, preparou para ele uma infusão, só que nesse dia colocou um pouco mais de erva para dormir. O rei tomou e dormiu na mesma hora. Então, rainha e rei saíram dali em carruagem em direção à casa do pai dela. O rei dormiu a noite toda. Quando acordou de manhã, estranhando o lugar, falou: traição, fui traído, aonde estou, de quem sou prisioneiro? E ela então disse: meu rei, o senhor se lembra daquela carta que escreveu no dia do nosso casamento? E ela então mostrou a ele a carta que ele havia escrito e ele leu em voz alta: se algum dia eu tiver que sair daqui por algum problema, que eu leve daqui a coisa que mais gosto. Emocionado, o coração do rei se encheu de amor, aquele amor voltou todo na mesma hora. E ela então disse: meu rei, naquele dia eu já o amava profundamente e arrisquei, tive o atrevimento de lhe pedir para escrever essa carta, arriscando até morrer. Como pode ver, o meu amor é verdadeiro e sincero. Eles então, claro, se reconciliaram e viveram juntos e felizes por muitos e muitos anos, até o fim dos seus dias. Se você gostou dessa nossa história, dessa história de amor, espalhe para os amigos, deixe seu like, seu comentário. Se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal e nós nos vemos com certeza na próxima quinta com mais histórias. Um beijinho e até lá!